eu tenho que deixar ligado o celular e o computador, tá? Os dois ao mesmo tempo, porque o Google Meet ele não grava pelo celular, ele grava só pelo computador, e eu tenho que utilizar o celular para poder escrever aqui nas contas, já que o meu notebook ele acabou estragando, tá? Então a internet não funcionava, e eu já estava quase jogando esse modem lá para o meio da rua, tá? Então eu peço desculpas para vocês pelo atraso, tá? Mas enfim, aqui estamos. Então, gente, primeira coisa de hoje, tá? Eu quero falar com vocês sobre a avaliação 2, certo? A avaliação 2, segundo o nosso calendário acadêmico, ela está programada para iniciar no dia 7 de dezembro, tá? Dia 7 de dezembro. Sabendo que a avaliação 2 vai iniciar no dia 7 de dezembro, nós temos mais hoje e o encontro na semana que vem, tá? No dia 30 de novembro. Então, nós temos 2 encontros antes da avaliação, tá? Como o assunto da nossa prova vai ser basicamente integrais, não tem necessidade de fazer uma revisão novamente com todo o conteúdo, porque é só integral. A revisão é basicamente tudo que caiu nas últimas aulas, tá? Então, não temos a necessidade de fazer uma revisão propriamente dita. Então, na aula que vem, nós vamos ver uma técnica de integração que é a de integrais por mudança de variável, tá? Então, nós vamos acabar o nosso conteúdo chegando até integrais por mudança de variável, certo? E após a gente trabalhar as integrais por mudança de variável, eu vou passar para vocês um trabalho que vai ser a complementação da nota do desafio, tá? O desafio, se eu não me engano, vale 20%, vale 50% da nota e o trabalho mais 50%, é alguma coisa assim. Depois eu posso confirmar para vocês, tá? Aí eu vou passar um trabalho para vocês resolverem, uma lista de exercícios, na verdade, para vocês fazerem no mesmo molde do desafio e mandar para mim, certo? Vai ser o trabalho do semestre de vocês. E daí, a partir do dia 7, então, a prova inicia na sala virtual, e daí vocês vão poder fazer a prova. A prova não vai ser difícil, como eu já falei, não vai ser absolutamente nada diferente do que a gente viu em sala de aula. Vocês já viram como foi a primeira prova, né? Foi bem tranquilo. A segunda prova vai seguir a mesma vibe, o mesmo sistema. Beleza, Professor, gente? tem uma dúvida. Sim, pois não? Quando que vão atualizar as notas no bimestre? Eu não sei, Desculpa, pelo pode menos sua repetir? matéria. Quando que o senhor vai atualizar a nota dos desafios no bimestre? Ou vai Acredito ser que a nota junto já com esse outro trabalho? sim, o desafio vai ser a nota junto com o outro trabalho, tá? Eu vou atualizando ao longo dessa semana e na semana que vem, porque são muitos alunos na turma, então é difícil de atualizar todos numa pegada só, tá? Mas eu vou atualizando a partir dessa semana e da semana que vem, certo? Daí vocês já vão ter um parâmetro. Mas assim, no geral, as notas da primeira prova foram muito boas, tá? No geral, a maioria de vocês foi bem na prova, a grande maioria, com algumas exceções, mas a grande maioria foi bem, então não se preocupem, tá? Não se preocupem que está praticamente todo mundo bem de nota até o momento. Então, eu não atualizei ainda no sistema, só dei uma passada de olho em cima das notas e conforme for no decorrer da semana eu vou atualizando para vocês verem. Correto? Professor, Sim, a ideia para hoje é corrigir aqueles da lista. isso mesmo. Ah, beleza, obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu abrir o meu Squid. Bom, pessoal, todo mundo vendo aí, né? Então, hoje, o objetivo da nossa aula é fazer a correção do exercício que eu mandei via e-mail para vocês na semana passada, porque na semana passada, infelizmente, acabei tendo um problema com o meu computador, tá? E eu não ia conseguir gravar a aula para vocês. Se eu não conseguir gravar a aula, não adianta, né? Então, hoje nós vamos resolver aqueles exercícios. Muito bem.
O que dizia a letra A? A letra A, ela dizia a integral de x mais 3 dx. Era isso? Muito bem. Sabendo que temos essa integral para resolver, qual que é o primeiro passo para eu resolver essa integral? Separar em duas integrais, certo? Vai ficar a integral de x dx mais integral de 3 dx. Está pronto para resolver? Quase. Está quase pronto para a gente começar a resolver essa integral. O que está faltando aqui para eu começar a resolver ela propriamente dita? Eu tenho uma incógnita não, perdão, uma constante aqui dentro da minha segunda integral. Então, essa constante ela tem que sair para fora, certo? Ela tem que sair para fora da integral. Eu nunca posso resolver uma integral se tiver uma constante dentro dela, tá? Então, como que vai ficar? Integral de x, dx, mais 3 integral de dx. Agora, minha integral está pronta para ser resolvida? Está, certo? Agora eu já posso resolver a minha integral. Então, aqui a primeira integral, qual fórmula nós vamos usar para resolvê-la? Nesse caso, nós vamos usar a fórmula número 2, lá da tabela das integrais, que ela diz U na N, certo? U na N du. Esse x está elevado a 1, certo? Como vocês sabem, 1 não precisa aparecer no expoente, se não tem nada ali, eu sei que ele está elevado a 1. Então, a resposta da primeira integral vai ficar como? X ao quadrado sobre 2, mais o 3, que está para fora da integral, que multiplica a integral de dx. Se vocês forem olhar lá na tabela das integrais, a fórmula de número 1, ela diz a integral de du é igual a u mais c. Então, se a integral de du é igual a u, a integral de dx vai ser igual a x mais c. Aqui, a conta acabou. Então, a resposta é x ao quadrado sobre 2 mais 3x. Fácil, né, gente? Isso aqui tá molezinha. Dá um tempinho para vocês copiarem. Estamos cuidando com o corona aí, gente. Em Lages a coisa tá feia, hein? Aí em Lages as UTIs, pelo que eu acompanho aqui de longe, estão todas ocupadas. Então, se der algum acidente de trânsito que a pessoa precise ir para UTI, ou alguém que sofre uma complicação numa cirurgia, alguma coisa do gênero, a pessoa já vai ficar sem leito. Então, gente, vamos se cuidar, vamos. Não digo ficar em casa, porque ficar em casa é praticamente impossível, né? Ficar só em casa, mas sempre que a gente sair, vamos tomar os cuidados, porque não custa nada, né? A gente preservar a nossa vida. Bom, passando para a próxima, então. O que diz a letra B? A letra B diz a integral de 2x menos 3x ao quadrado dx. Mesmo os moldes da primeira integral que nós estávamos resolvendo. Bom, primeira coisa, nós vamos separar em duas integrais. Integral de 2x menos integral de 3x ao quadrado. Dx. Que esqueci de colocar o dx também. Tá? Separei as integrais. Agora, eu vou tirar as constantes de dentro das integrais. Certo? Como que vai ficar? 2 integral de x dx menos 3 integral de x ao quadrado dx. Agora ficou fácil de resolver, né, gente? Agora tá tranquilinho. Como que vai ficar? A primeira integral vai ficar 2, que multiplica. Qual fórmula nós vamos usar mesmo? A fórmula de número 2 da tabela das integrais. U na N du, certo? Vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos 3, que multiplica
integral de x ao quadrado, seguindo a fórmula 1 na n, a fórmula de número 2, vai ficar x ao cubo sobre 3 mais c. A conta acabou aqui? Ainda não. Tá? Por quê? Porque eu vou simplificar esse 2 com 2 e esse 3 com 3. Tá? Eu vou dividir um pelo outro, porque um está no numerador e outro está no denominador. Isso dá margem para que eu possa simplificar, dividir estes termos. Tá? Então, como vai ficar? Se eu simplifiquei o 2 com 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ser 1 vezes x ao quadrado. Esse 1 não precisa aparecer. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, então, vai ficar somente x ao cubo, porque 1 não precisa aparecer. Mais c. Aqui, a conta acabou. Mais um tempinho para que vocês possam copiar para a gente, enfim, para a próxima. A próxima, pelo que eu estou vendo, é um pouquinho mais cabeluda, né? Mas não se assustem que no caso de integrais, tamanho não é documento, tá? No caso de integrais, pode ter uma integral enorme, mas ser fácil de resolver. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, então. Vamos à luta. Bom, o que diz a letra C? Integral de, abre parênteses, x na 3 meios mais 2x mais 1 dx. Gente, como eu já falei para vocês, tamanho não é documento, tá? Quando se trata de integrais. Correto? Então, como que a gente vai fazer para resolver essa encrenca aqui? Separar as integrais primeiro, né? Integral de x na 3 meios mais integral de 2x mais integral de 1 dx. Separei as integrais. Beleza. Agora, eu vou tirar as constantes de dentro das integrais. Certo? Sempre vai ser esse passo a passo, gente. Sempre, em todas as ocasiões. Como que vai ficar? Integral de x na 3 meios permanece como está. Mais 2 integral de x mais 1 integral de dx. Agora, é só a gente partir para a resolução. Como eu já falei para vocês, tem uma conta com fração aqui para fazer. Eu insisto em falar que quando vocês tiverem dúvidas, eu preciso que vocês me mandem no WhatsApp o modelo da calculadora de vocês, tá? Que daí eu ensino para vocês como faz a conta, certo? Eu digo modelo pelo seguinte, porque às vezes varia de um modelo para outro como faz o cálculo com fração na calculadora, tá? Então é só vocês mandarem no WhatsApp que eu explico para vocês. Então eu vou fazendo meio direto aqui, tá? Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, gente. Então, a primeira integral vai ficar x, usando a fórmula do 1 na n, né? A fórmula número 2 da tabela das integrais. Ela vai ficar x elevado na 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 é igual a 5 meios. Sobre 5 meios. Mais
2 que multiplica a integral de x, fórmula número 2 da tabela, x ao quadrado sobre 2, mais 1 que multiplica a integral de dx. Fórmula número 1 da tabela, integral de dx é igual a x mais c. Acabou a conta? Ainda não, porque eu vou multiplicar esse 2 com 2 aqui. Então, o resultado final vai ficar x, x, deixa eu fazer um traço aqui, x elevado a 5 meios sobre 5 meios, mais, esse 2 com 2 eu vou cortar, x ao quadrado, mais x. Porque esse 1 não precisa aparecer. Se ele está multiplicando x, eu não preciso representar o 1, tá? Deixa eu refazer esse x. Mais c. Agora que a conta acabou. Então, como eu falei para vocês, é uma conta que, quando você olha, ela assusta, tá? Mas não precisa se assustar, porque realmente não é difícil de resolver. Tempinho para vocês copiarem. Lembrando, aula que vem, vamos ver integral por mudança de variável, que é o último assunto que cai na prova, tá? O último assunto, e não precisa fazer revisão dessa prova, porque todas as aulas praticamente são uma revisão, porque somente esse assunto vai cair. Que é um assunto bem extenso, dá para fazer bastante coisa, tá? Então, só esse assunto vai cair na prova. E lembrando que eu ainda vou passar um trabalho para vocês, para complementar a nota do desafio. Estou pensando ainda se eu vou passar uma lista de exercícios ou se eu vou pedir um trabalho teórico sobre algum item do plano de ensino que nós não conseguimos vencer durante as aulas. Até porque 2 aulas de cálculo 2 por semana é muito pouco, gente. É muito pouco. Realmente, o plano de ensino é muito extenso para 2 aulas de cálculo por semana. É muita coisa. Vamos lá, então. Passando para a próxima. Vamos para a letra D. O que dizia a letra D? Integral de raiz cúbica de x ao quadrado. Então, aqui, gente, nós temos a peculiaridade que nós acabamos nos deparando com uma com uma raiz, tá? Para resolver essa integral. Então, quando eu me deparo com uma raiz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa raiz em uma potência, tá? Que a raiz é o inverso da potência e vice-versa. Então, eu posso transformar essa raiz em uma potência sem problema nenhum, como nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Integral de x elevado na qual potência? Elevado na 2 terços. X elevado na 2 terços. O 2, ou seja, o que está, o expoente do que está dentro da raiz vira o numerador e o fator da raiz vira o denominador. Tá? Se ela fosse uma raiz quadrada, seria 2 sobre 2. Se fosse uma raiz, se fosse a quarta raiz, seria 2 sobre 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, a minha integral vai ser x elevado na 2 terços. Qual fórmula eu vou utilizar para resolver essa integral? Vocês já estão carecas de saber que vai ser a fórmula número 2, 1 na n. Correto? Muito bem. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar x elevado na 2 terços mais 1. 2 terços mais 1 vai ser igual a 5 terços. Sobre 5 terços mais c. Aqui a conta acabou. Tem para vocês copiarem e em seguida a gente prossegue.
Partimos para a próxima, então, gente? Vamos para a letra E. Nossa, acho que entrou um grilo aqui no meu quarto. Deixei a janela aberta. Letra E. Temos aqui, então, integral de 1 sobre x ao cubo dx. Bom, gente, então, com que situação nós nos deparamos aqui? Nós nos deparamos com a situação que nós temos uma potência no denominador. E o que a gente vai fazer, visto que nós temos uma potência no denominador? Nós vamos passar esta potência para o numerador. Correto? Eu posso simplesmente pegar e passar essa potência no numerador sem que ela sofra nenhuma modificação? Não. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar integral. Vou passar a potência para o numerador com o sinal do expoente trocado. X na menos 3 dx. 1 não precisa parecer que está multiplicando o x na menos 3, então não precisamos demonstrá-lo. Tá? E agora? Basta eu resolver usando a fórmula número 2, 1 na n, que vai ficar x elevado na menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Se eu devo R$3 e paguei R$1, eu estou devendo R$2. Sobre menos 2. Mais c. Aqui a conta acabou. A partir daqui, o trabalho de vocês é só pensar na próxima questão. Então, copiem, gente. Em seguida, vamos fazer o último e derradeiro exemplo. Ô, professor, Pois não? você tem como explicar de novo a parte do menos 2 ali que tá embaixo do x? Como é que ele chegou ali no menos 2? Sim. Pois bem, observe aqui comigo que a integral que eu tenho que resolver é x elevado na menos 3. Correto? Sabendo que é x elevado na menos 3, a fórmula, ela me diz o quê? Ela me diz que u na n é igual a u elevado na n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Agora, raciocine comigo. Quanto que é menos 3 mais 1? Bom, se eu devo R$3, faz de conta que eu te devo R$3. Tá? Ou seja, eu estou negativado com você. A minha dívida com você é de menos R$3. Tá? E eu consegui R$1 e te paguei. Agora minha dívida com você é de menos R$2. Certo? Então, ficou menos 2 porque a fórmula diz que o resultado é u elevado na n, que no caso é menos 3, mais 1, que é menos 2. Então vai ficar x elevado na menos 2 sobre menos 2. Entendido? Entendido, é que ficou meio vago ali, porque você meio que fez direto ali, você tem como botar passo a passo ali, que um colega meu perguntou. Ah, sim, sim. Não, aqui é só ver da fórmula. Ó. Quer ver? Deixa eu fazer aqui do ladinho, então. X na menos 3 mais 1. Muito bem, mais um tempinho, então nós já partimos para a próxima.
Bom, gente, vamos para o último e derradeiro exemplo da aula. Certo? O que diz a letra F? X ao quadrado mais x mais 1 sobre raiz de x. Dx. Bom, gente, o que acontece aqui? Nós temos um exemplo meio peculiar aqui, né? Por quê? Porque nós temos aqui no numerador uma operação de soma e tudo isso está sendo dividido pela raiz de x. Correto? Todo o meu numerador está sendo dividido pela raiz de x. Como que eu faço para separar as integrais nesse caso? Como que eu vou fazer? Simples. Integral x ao quadrado sobre raiz de x mais integral x sobre raiz de x mais integral 1 sobre raiz de x. Porque vocês concordam comigo que o meu numerador inteiro está sendo dividido pela raiz de x? Então, se eu separar cada membro da integral, vou fatiar, vou fatiar. Esse x ao quadrado continua dividindo pelo raiz de x. O x continua dividindo pela raiz de x e o 1 continua dividindo pela raiz de x. Então, isso que eu fiz aqui está correto? Isso está 100% correto. Então, quando vocês se depararem com uma situação desta, vocês podem perfeitamente, ao separar as integrais, fazer com que todas dividam pelo denominador comum, que a gente chama. Que o denominador é comum a todos os numeradores. Então, agora, ficou fácil para resolver, né, gente? O que eu vou fazer aqui? Integral x ao quadrado vezes este denominador, ele vai passar para cima, tá? Ele vai passar para cima como um numerador com expoente com sinal trocado. Vocês concordam comigo que esse expoente aqui vai ser 1/2, porque eu tenho uma raiz quadrada de um número simples? Sim, né? Muito bem. X na 1/2. Menos 1/2, desculpa. Menos 1/2. Mais integral x que multiplica x na menos 1/2. Mesma situação. Tem um aqui, o 2 aqui. Mais, fazer aqui embaixo, integral de x na menos 1/2. Minha integral está pronta para ser resolvida? Ainda não. Notem que aqui eu tenho aquela situação que eu passei para vocês há umas aulas atrás, onde nós temos multiplicação de potências com a mesma base. Tá? Aqui na primeira integral, tem o x ao quadrado multiplicando x na menos 1/2. Na segunda integral, tem o x multiplicando x na menos 1/2. Então, o que a gente faz nesse caso? O que a gente faz quando nós temos multiplicação de potências com bases iguais? Eu conservo a base e somo os expoentes. Isso nós vimos em aula, tá? Conserva a base, soma os expoentes. Então, agora vamos ter que passar para a próxima página. Então, eu vou ficar com o quê? Na primeira integral, integral de x na 2 mais menos 1/2. Como que vai ficar isso aqui? 2 mais menos 1/2. Mais integral de x que multiplica elevado na 1 mais menos 1/2. Mais integral de x elevado na menos 1/2. Correto? Passando para a próxima página,
integral x elevado na 2 mais menos 1 meio. Notem que eu tenho 2 mais menos 1 meio. Mais com menos, ele fica menos, né, gente? Sinais iguais. Quando eu tenho uma operação algébrica, seja soma, divisão, seja soma ou multiplicação, enfim, sinais iguais, eles vão ficar positivos. E sinais diferentes vão ficar negativos. Então, aqui eu tenho um sinal diferente. Ou seja, 2 mais menos 1 meio vai ficar 2 menos 1 meio. E 2 menos 1 meio vai ficar 3 meios. Lembrando, gente, se tiverem dúvida, essa aula vai estar disponível no YouTube para vocês. Tá? Para vocês fazerem com calma os exercícios. Mais integral de x elevado na 1 mais menos 1 meio. Tá? Lembrando que esse menos 1 meio é negativo porque eu tirei ele lá do denominador. Tá? Eu tirei ele daqui, aqui de baixo. Passei ele para cima, por isso que ele trocou o sinal. X na 1 mais menos 1 meio vai ficar como? 1 mais 1 menos 1 meio vai ficar 1 meio. Vai ficar 1 meio positivo. Mais x na menos 1 meio, por fim. Agora, a gente já consegue resolver essa integral sem problema nenhum. Como que vai ficar? Fórmula número 2, 1 na n, tá? Operação com fração. Caso vocês tenham dúvida, eu insisto que me mandem no WhatsApp o modelo da calculadora de vocês, que eu ensino vocês a fazer, tá? Como que vai ficar? X elevado na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, mais x elevado na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, mais x elevado na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Agora é só fazer essas operações que a conta está pronta. 3 meios mais 1, quanto dá? 5 meios. Então, a resposta final, x elevado na 5 meios sobre 5 meios, mais, o que diz a outra? 1 meio mais 1. 3 meios. X elevado na 3 meios sobre 3 meios, mais, por fim, menos 1 meio mais 1 é 1 meio. X elevado na 1 meio sobre 1 meio, mais C. Aqui a conta acabou. Apesar dela ser super trabalhosa de fazer, como vocês viram, ela dá um trabalhinho, você tem que pensar, tem que raciocinar. Ela, apesar de tudo isso, ela não é difícil, gente. Se vocês souberem utilizar os artifícios matemáticos que eu já ensinei para vocês, de passar o denominador para cima, tá? Trocando o sinal do expoente. Passar o denominador para cima, trocando o sinal do expoente e somar quando tem soma, multiplicação de potência com bases iguais, conserva a base, soma os expoentes, e utilizando a fórmula do 1 na n, a fórmula número 2, lá da tabela de integrais, não tem dificuldade para fazer, gente. Ela é trabalhosa, mas não é difícil. Tá? Pelo fato dela ser trabalhosa, não quer dizer que ela é difícil. Beleza, gente? Deixa eu colocar aqui nas páginas anteriores aqui para vocês copiarem. Vou deixar 2 minutos em cada página, tá? Para vocês darem uma olhada. Qualquer coisa, gente, se vocês não conseguirem copiar, acessem a aula no YouTube, tá? Eu estarei postando amanhã essa aula no YouTube. Tive um problema com a minha outra gravação, não consegui postar, mas essa de hoje vai para o YouTube amanhã.
Professor, tem pergunta no chat. Ah, desculpa, não tinha visto. Sabrina, vocês vão ter até o último dia letivo do semestre para entregar o trabalho. Tá? Não sei exatamente quando é, mas até o último dia letivo. E 3 meios. Vamos ver aonde que poderia ser 3 meios, aonde que você tem dúvida que poderia ser o 3 meios? Manda no chat aqui, Sabrina, que daí a gente revisa. Ah, tá. O 2 menos 1 meio. O 2 menos 1 meio, ele vai ser 3 meios positivo. Por quê? Porque eu tenho 2 positivo, tá? Se a gente for levar na ponta do lápis, por exemplo, vamos ver quanto vale 3 meios. 3 meios é igual a 1,5, tá? 3 meios é igual a... Não, perdão. 1 meio é igual a 0,5. Então é a mesma coisa que eu pegar 2 e tirar 0,5. Por isso que ele vai ficar positivo. Porque, por exemplo, faz de conta que você me deve R$2, tá? E daí você me pagou 50 centavos, que equivale a 0,5, tá? Eu vou ficar com R$1,50. R$1,50 equivale a 3 meios positivo. Fazendo a calculadora, 2 menos 3 meios, ele vai ficar 1 meio positivo, tá? Não, perdão, 2 menos 1 meio. Ele vai ficar 3 meios positivo, justamente por isso, porque eu não tenho nenhum saldo devedor, vamos dizer assim. Tá? O 2 ele é maior do que 1 meio, então ele não vai ficar negativo. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Sem problemas. Francine terá acesso à aula posteriormente. Gente, uma dúvida que fica, alguns me mandam mensagem pedindo o link da aula. O link da aula, desde o início do semestre, ele é sempre o mesmo, tá? Então, se vocês não tiverem o link em mãos, é só vocês acessarem o link da aula anterior, que vai ser sempre exatamente o mesmo link. Gente, então tá aqui o resultado final para vocês copiarem, tá? Lembrando, a aula que vem, integrais por mudança de variável, e, posteriormente, a próxima aula será a prova, certo? Já será a prova. Então, eu agradeço a atenção de todos que nos acompanharam nessa aula de hoje. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso do início da aula. Tive um problema com a minha M da internet, tá? Então, muito obrigado a todos e boa noite. Até semana que vem.